Desejo que nesta manhã você possa estar com alegria na casa de Deus, para juntos oferecermos este culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Depois de uma semana de atividades nas nossas lides diárias, Deus nos dá então esta oportunidade e este privilégio de podermos vir à casa de Deus. É bem verdade que estamos nos ressentindo da presença de muitos outros irmãos que estão então encerrando hoje o retiro anual de nossa igreja, acontecido ali no município de Mendes. Falei ontem com o pastor Israel por telefone, ele me disse que tudo tem corrido muito bem e a nossa expectativa é que logo ao final da tarde os nossos queridos irmãos estejam de volta, né, guardados e protegidos pelo Senhor, bem como outros irmãos que também viajaram, aproveitando este feriado prolongado. Eu não sei, 6 dias, né, de folga, é muito bom, né, Marcos? 6 dias, não sei quantos vão poder ficar até terça-feira, né? Muitos ainda vão, evidentemente, trabalhar amanhã, mas houve aí, então, essa oportunidade para alguns que tiveram o ponto facultativo na sexta e amanhã também. Então, com isso, muitos aproveitaram também para viajar. Nós tivemos, assim mesmo, uma boa frequência no nosso primeiro culto. Eu queria aproveitar também para dar uma saudação especial aos nossos internautas, aqueles que estão ligados conosco, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Deus os abençoe, possam estar aí interagindo conosco através desta transmissão. Temos um aviso que eu queria destacar, está aí na parte da adoração. O coro juvenil Elza Lakshevitz não terá então hoje o seu ensaio. Está então aí esse lembrete. Os pais que têm filhos no coro infantil, fiquem então atentos, porque não haverá o ensaio do coro Elza Lakshevitz. Porém, o coral Novo Canto estará ensaiando normalmente a partir das 17 horas. Se você faz parte do coral Novo Canto, você poderá estar aqui para o ensaio às 17 horas. Eu quero também aproveitar este momento para fazer um destaque sobre uma atividade que temos recente na nossa igreja, que é um plantão pastoral. Nós temos durante a semana um pastor que está aqui à noite, no horário de 18h30, 6h30, até às 21h30, para dar assistência espiritual a qualquer membro da igreja, qualquer pessoa que nos procure. Você encontra aí na grade do nosso boletim a escala, então, dos pastores que estão de plantão, sempre na segunda, terça, quinta e sexta. Quarta-feira não, porque temos as atividades de culto, sempre temos mais de um pastor aqui, havendo uma emergência, nós podemos atender alguém. Se você estiver, então, com alguém da família, ou às vezes alguém que precisa de uma palavra de aconselhamento, ou mesmo você que às vezes está precisando de uma oração, ou deseja conversar com um dos pastores, pode vir sem marcar, a agenda é aberta. Se tiver alguém, você vai ter que esperar evidentemente um pouquinho, mas sempre haverá aqui nesses dias um pastor para o atendimento na área de aconselhamento e também para a oração. Eu queria também aproveitar a oportunidade para convidar você que ainda não faz parte do nosso Ministério de Assistência Espiritual. Nós temos uma atividade na nossa igreja, que é um trabalho de assistência às pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, e também fora dela e suas famílias. No momento em que às vezes a pessoa está com um problema de saúde, alguém está sendo internado para uma cirurgia, ou alguém que está com algum familiar também com problemas de saúde, ou alguém quando perde o seu familiar, seu ente querido, nós procuramos então dar assistência necessária nesta hora tão difícil, né? E estamos precisando de voluntários. Nossa equipe ainda é pequena, apesar de termos um trabalho já há quase 2 anos implantado aqui na nossa igreja, que tem sido uma realidade. E eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitas famílias através deste trabalho e também de poder estar com alguns irmãos na hora da aflição. E às vezes alguém me procura aqui, vem então agradecer,
né, em nome da sua família, ou vem então nos dizer o quanto foi importante a presença da igreja na vida dessa pessoa, não é? Não é a presença do pastor da igreja ou pastor de assistência espiritual, mas é a presença da igreja Batista Estacuruçá. Nós temos outros irmãos que trabalham na nossa equipe. Nós disponibilizamos também um treinamento para que você possa fazer visitação hospitalar, para que você possa estar conosco também no momento de capelania enlutados. Às vezes perdemos pessoas da nossa comunidade, familiares, e é uma hora muito difícil quando a família precisa se sentir amparada com a presença ali da igreja. Então você se deseja, se tem sentido o desejo no seu coração de trabalhar para o Senhor e gostaria então de fazer parte desta equipe, você pode me procurar ou procurar a irmã Margarete ou a minha esposa Isabel Amaral, e nós teremos então imenso prazer em conversar, você colocar então o seu e-mail disponível, um telefone para outros contatos, porque nós procuramos então agendar pelos horários em que temos a disponibilidade das pessoas. De repente você pode dizer, bem, mas eu não tenho tempo para fazer visita num determinado horário, mas você tem algum horário livre que você gostaria de colocar à disposição, é muito bem-vinda a sua participação. Essa atividade é uma atividade permanente na igreja, não tem folga, não tem feriado, não tem sábado nem domingo. Nós sempre temos alguém de plantão, sempre temos alguém alerta para atender uma necessidade de emergência da igreja. Se você então se sente chamado para esse ministério, pode me procurar, nós teremos imenso prazer em lhe dar todas as orientações, e será muito bem-vinda a sua participação nesse ministério. Vou dar a palavra à irmã Sandra Amaro, ela tem alguma coisa também para nos falar a respeito de um evento que está se aproximando, não é isso, Sandra? Nosso Cantando Natal está chegando, como todos os anos fazemos, nós nos organizamos como a equipe da igreja para o trabalho evangelístico que acontece durante o Cantando Natal. Este ano nós estamos nos estruturando melhor, até em termos de espaço, mas precisamos de uma grande equipe. Sempre após a apresentação do Cantando Natal, nós oferecemos novos testamentos às pessoas não crentes que estão na praça. Por isso precisamos de muitos irmãos para nos ajudarem, ajudar a receber as pessoas, a dar boas-vindas, entregar os boletins. Então você que quer participar dessa equipe de evangelismo na noite do Cantando Natal, então pode nos procurar após o culto, já me dar o seu nome, fazer a sua inscrição. Uma semana antes nós vamos nos reunir para darmos as orientações, mas precisamos de muita gente, a demanda sempre é muito grande, então nós precisamos de um grande número de voluntários. Então os irmãos, por favor, nos procurem e já podem fazer as suas inscrições. Obrigado, irmã Sandra. Apenas mais um outro aviso, temos outras informações que você pode então lê-las no nosso boletim. A irmã Ciomara, que é coordenadora do Ministério Ser Criança, nossa igreja pediu para que nós avisássemos aos pais das crianças que logo mais à noite nós não teremos o culto infantil às 19 horas. Os professores, na sua maioria, viajaram, então teríamos dificuldade para ter este culto funcionando logo mais à noite. Então, quem tem criança pequena, não teremos então essa atividade logo mais durante o culto da noite. Eu queria neste momento então conhecer as pessoas que estão nos visitando. Se você está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, é para nós um imenso prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria que você pudesse então ficar de pé para que nós o identificássemos. Alguém nessa condição que esteja nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, temos ali. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Mais alguém que esteja nos visitando vai receber um cartãozinho na nossa igreja de boas-vindas, um abraço também de alguém que estiver perto aí. Mais algum visitante conosco nesta manhã? Fique de pé para identificá-lo. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, Deus lhe abençoe também. Aqui temos pastor Rones, não é visitante, mas hoje ele está participando do culto de uma forma assim especial, porque teve um pouco adoentado, não é, pastor Rones? Algum motivo para agradecer? Muitas bênçãos. Quero agradecer as bênçãos. Pastor Rones e dona Evangelina, que fez aniversário ontem, não foi isso, irmã Evangelina? Foi ontem? Muito bem, então ela é aniversariante. Vem aqui, irmã Evangelina, pode vir? Não pode, então fique sentadinha onde a irmã está.
Eu quero convidar então aqueles que completaram mais um ano de vida, aniversário natalício, ou aniversário de casamento, ou mesmo aniversário de batismo. Se você está nessa condição, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, além da nossa irmã Evangelina, que não pode estar aqui, mas Zé Afonso é um dos aniversariantes da semana. Mais alguém? Vamos orar então por essas pessoas e também agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Mais algum aniversariante? Vem à frente, queremos orar pela sua vida. Perguntar a idade é um sacrilégio? Não, né? Deus abençoe, irmão José Afonso. E por que ele não veio à frente? Eu estou sabendo que o irmão Luiz Corvacho também é aniversário. Ele não quis vir à frente. Irmão Luiz Corvacho, querido, vem aqui, irmão Luiz. Alguém que completa mais um ano de vida na presença do Senhor. Vamos ficar de pé para esta oração. Vou convidar o pastor João Correia para que ele venha aqui ao microfone. Ele vai então nos conduzir nesta palavra de oração, agradecendo pela vida do irmão Luiz e pela vida do irmão José Afonso. Eu já cumprimentei, mas nunca é demais, né? Um abraço e um aperto de mão sempre é bom. Vamos orar então nesse momento. Pai de amor, como é bom estar aqui na Tua presença nesta manhã, para, como filhos Teus, prestarmos um culto a Ti, ó Deus, com todo nossa gratidão pela Tua bondade, pelo Teu amor, por tudo que Tens feito nas nossas vidas, ó Pai. E nesse momento, nós queremos de uma maneira toda especial agradecer a vida desses Teus servos, filhos Teus tão preciosos, tão amados por Ti, agradecer as bênçãos que Tens derramado sobre a vida deles, pastor Rones, ó Deus, que tem passado momentos difíceis, mas Tu tens manifestado a Tua graça, Teu poder na vida dele, e nos alegramos por ver o Teu servo aqui nesta manhã, que está com seu coração cheio de gratidão pela Tua bondade para com ele. Nós nos unimos a ele, ó Deus, agradecendo tudo o que Tens feito na vida dele. Continua a abençoar o Teu servo, a fortalecê-lo. Tu sabes tudo o que ele necessita, Pai, tudo o que ele precisa nesse momento. Agradecemos mais um ano que Tu concedeste a Dona Evangelina. Para nós, já conhecemos há tanto tempo a tia Eva, tão importante ali no seminário, que abençoou tantas vidas, ó Pai, quando esteve ali. Com certeza Tu tens abençoado esta vida preciosa, ó Deus. Continua a abençoá-la, a fortalecê-la, a cuidar dela, a suprir cada necessidade da Tua serva. Agradecemos também por mais um ano de vida que Tu concedeste aos Teus filhos que estão aqui também à frente, que Tu, neste novo ano que se inicia para eles, ó Deus, continue a manifestar abundantemente a Tua graça, continue, ó Deus, a suprir cada necessidade deles também. Agradecemos a presença dos nossos visitantes aqui nesta manhã também. Queremos Te pedir que Tu continues, ó Deus, a abençoar cada parte deste culto. Tudo que for feito aqui, ó Deus, seja dirigido pelo Teu Espírito e seja para a honra, para a glória do Teu nome, ó Deus, que saímos aqui cheios da Tua presença. É isso que nós Te pedimos, ó Pai, mais uma vez agradecidos por todas as bênçãos que Tens derramado sobre a vida dos Teus servos, que estão aqui à frente, outros que estão nesse momento, ó Deus, colocando diante de Ti a sua gratidão. É no nome precioso de Jesus que nós agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar.
Bom dia, irmãos. Este é o dia que fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. E porque fez o Senhor esse dia, Ele é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Esse é o 46º versículo que o pastor Israel propôs que decorássemos até o final do ano, de um total de 52, Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Vamos ler juntos? Amém. E diz assim o programa: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã Te apresento a minha oração e aguardo com esperança. E é de manhã, e aqui estamos, sabedores de que Deus aqui está conosco e que Ele deseja ouvir a nossa voz, o nosso clamor, o nosso louvor também. Por isso, porque nós podemos confiar e crer nesse Deus, nós podemos louvá-lo, agradecê-lo e engrandecê-lo pelo que Ele é, pelo que Ele tem sido em nossas vidas. Façamos isso, louvemos a esse Deus que amamos, porque Ele nos amou primeiro. Que faremos agora, faremos juntas, e eu vou pedir que a congregação fique em pé. E a congregação começará a ler, porque diz assim o texto, aleluia. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes.
Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Senhor, obrigado porque mais uma vez aqui estamos. Por nossa própria vontade, pela Tua graça e pelo Teu poder, aqui chegamos para Te agradecer e Te louvar por mais uma semana que passamos, protegidos e cuidados pelo Senhor. Muitas coisas queremos Te falar nesta manhã, mas também demais queremos ouvir de Ti, Senhor. Abre os nossos corações, o nosso entendimento, para que a mensagem dita entre em nossos corações e possamos decifrar a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, sempre presente, e o Senhor insiste sempre em estar conosco, ao nosso lado. E temos experimentado a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo aqui reunido e pelo Teu povo lá em Mendes. Agradecemos por tudo e pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Mas agora teremos um momento de fidelidade, onde nós reconhecemos diante de Deus que somos dependentes dEle. E porque somos dependentes de Deus, podemos devolver um pouco daquilo que Deus tem nos dado. As igrejas batistas têm seus desafios. Nós contribuímos com missões nacionais e mundiais, com obreiros nossos, não alugados de terceiros, mas mantidos tão somente pelas contribuições nossas.
E nós, quando nos levantamos e trazemos os dízimos e ofertas aqui à frente, parte disso que você aqui deposita, a igreja também o faz, depositando para o sustento de outros missionários, neste Brasil e fora dele. Mas também a igreja não se limita a missões. Ela também tem sua obra social na visão ministerial da justiça, ajudando pessoas com cestas básicas, com remédios, com atendimento médico, psicológico. Enfim, nós somos um corpo dinâmico e porque somos parte de Deus, podemos ser dessa forma. E só conseguimos ser isso, meus irmãos, porque nós somos uma igreja reunida que é fiel a Jesus Cristo. Então nós vamos cantar um hino. E quando estivermos cantando, você poderá trazer aqui à frente nas salvas seu dízimo e sua oferta, sabedor de que ele é muito bem empregado no reino de Deus, aqui na terra, no Brasil e fora dele. Então, façamos isso com muita alegria e cantemos com mais ainda, porque Deus ama ao que dá com alegria. Os irmãos podem então levar as salvas. Duas notícias que li nesta semana nos jornais que chamaram a minha atenção. A primeira delas, um jogador brasileiro de um grande time internacional está vindo para o Brasil para cuidar da sua saúde. Ainda muito jovem, com um salário milionário, saiu daqui consagrado, é um grande jogador, sem dúvida alguma, mas está enfrentando problemas de depressão e alcoolismo. A segunda notícia diz respeito a uma mulher que fez parte de uma igreja evangélica batista, depois deixou e foi para uma outra igreja, um outro segmento religioso, e ela então promulgou um jejum, de sacrifício para toda a sua família, aqui na Baixada Fluminense, e essa família ficou vários dias, suas filhas, a sua mãe, trancadas dentro da casa, e quando o socorro chegou, ela já estava morta, e as suas filhas estão internadas, também a sua mãe, com um quadro de desidratação bastante avançado. São lutas, são problemas que as pessoas enfrentam na sua vida, no seu cotidiano, como esses exemplos e tantos outros que nós tomamos conhecimento,
que fazem parte da vida humana, mas que nós percebemos que alguns problemas que acontecem na nossa vida são em decorrência, evidentemente, da nossa própria omissão, do nosso próprio pecado, da nossa própria negligência. Há outros que nós estamos sujeitos a passar, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, que nós precisamos enfrentá-los com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus. O meu desejo é que este jogador, ele possa, evidentemente, recuperar a sua saúde, que esta família, cuja mãe partiu, né, de uma forma tão drástica, morreu por desidratação, por inanição mesmo, e as suas filhas, que são adolescentes, estão bastante debilitadas, como a sua mãe também, elas também possam se recuperar. O nosso desejo é este, e que nós que convivemos às vezes com um problema, com uma dificuldade, possamos ter a consciência, a percepção de que temos um Deus que cuida de nós, não é? Segundo informações lidas no jornal, essa penitência feita por essa jovem mãe, obrigando também a sua família, ou concitando a sua família a fazer isso, era para ter um padrão de vida melhor. Nós vemos que o mundo realmente precisa, né, da graça de Deus, de Jesus Cristo. Eu digo isso porque às vezes nós estamos enfrentando um problema na nossa vida, e nós às vezes ficamos um pouco baqueados, né? Quando acontece algo, ou na nossa saúde, ou no nosso lar, ou na nossa família, enfim, em qualquer área da nossa vida. E uma coisa nós podemos ter certeza, é a maneira como podemos buscar a solução dos nossos problemas. Nós temos a certeza de que temos um Deus, né, que cuida de nós, um Deus que nos ampara em todas as horas da nossa vida, e que, segundo diz o profeta aqui na leitura de hoje, é um Deus bom, um Deus que atenta para a hora da nossa angústia. Diz ele então assim, profeta Naum: Deus é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Eu sei que essa é a nossa certeza, mas às vezes nós nos sentimos abalados, né? Quando passamos por lutas e por provações. Nós vamos cantar um hino neste momento, que nos fala desta confiança que podemos ter nesse Deus, que nos dá a vitória, uma vitória completa, seja em qual área for da nossa vida, profissional, de saúde, familiar, enfim. Mas nós precisamos realmente confiar nesse Deus, depositar nele toda a nossa confiança. Eu quero então convidá-lo neste momento, enquanto cantamos este hino, para que você possa ouvir aqui à frente, ou ficar de pé no seu lugar, para que nós possamos orar. Eu queria convidar o pastor Lael para que ele estivesse aqui comigo, para este momento de oração, lembrando de alguns nomes da nossa igreja que precisam ainda das nossas orações. Eu dei algumas informações no primeiro culto, vou repeti-las agora. Temos um outro público aqui, então. Nossa irmã Vasti Oliveira está aguardando, esposa do nosso irmão Ney, está aguardando então a possibilidade de fazer uma cirurgia, porque ela teve uma fratura até grave, exposta numa das suas pernas, nos seus membros inferiores, mas com esse problema de feriado prolongado, os médicos ainda não a operaram. Já está uma semana no hospital ali central do Exército. Ney me disse no final do primeiro culto que provavelmente ela deverá ser operada até a próxima quarta-feira. Vamos então lembrar da irmã Vasti nas nossas orações. Eu estive ontem, depois de muita dificuldade, consegui visitar o nosso irmão Francisco Andrade Neto, né? Ali estive com a sua esposa, alguns dos seus familiares. O seu quadro é o mesmo, não houve nenhuma evolução. Ele está ainda uma traqueostomia, está entubado também, com respirador, já em coma há vários dias. A família está bastante abalada,
com razão. Mas vamos continuar orando, não é? Para que Deus possa, então, ali manifestar a sua vontade e a sua glória. Mesmo estando inconsciente, eu pude dizer para ele, em voz alta, ao lado do seu leito, digo: irmão Andrade, irmão Francisco Andrade, nós o amamos, a sua igreja o ama, nós estamos orando por você. E temos a certeza que Deus está cuidando da sua vida. Seja feita então a vontade de Deus na sua vida. Eu percebi que algumas pessoas estavam me olhando, né? Por que você está falando isso se a pessoa está inconsciente? Nós temos médicos aqui, sabemos que em alguns quadros, né, mesmo quando a pessoa está realmente nesse estado de coma, ela consegue ouvir, né? E eu pude então dizer a ele do nosso amor, da nossa preocupação por ele e também das nossas orações. Nossa irmã Maria do Socorro Andrade Medeiros, ela está internada no Hospital Quinta Dó, passou por um procedimento médico, uma pequena cirurgia para obter resultados de exames que comprovarão então um transplante, se assim for o entendimento dos médicos. Vamos orar pela irmã Maria do Socorro, para que Deus esteja confirmando, não é? Ou não, Deus é que sabe de todas as coisas. Ela está dependendo dos resultados deste exame que ela fez agora esses dias, para entrar na fila, ou já está na fila, para um transplante de fígado. Pastor Elcio da Silva Lessa, nosso pastor emérito, continua internado no Amparo Feminino, Hospital Amparo Feminino Rio Comprido. Seu quadro geral é bom, ele está apenas tomando alimentação por sonda, mas a infecção já foi debelada, também está com os batimentos cardíacos, enfim, seu quadro geral é mais animador. A irmã Odete estaria fazendo uma visita a ele hoje pela manhã, já está há algum tempo também internado o pastor Elcio. E finalmente, um pedido que me chegou agora no final do primeiro culto, nossa irmã Valdete, que é do Ministério de Missões da nossa igreja, ela está com a sua mãe também, internada, teve um AVC lá em Barra do Piraí. Vamos orar, eu não tenho o nome dela aqui, pela mamãe da Valdete. São esses os pedidos, além de outros nomes, outros irmãos cujos pedidos têm chegado até nós para a nossa intercessão. Então, enquanto cantamos, se você sentir o desejo, vem aqui à frente, fique de pé no seu lugar. Pastor Lael da Almeida estará orando pela sua vida neste momento. Quis
Bondoso Deus, nosso Pai, graças te rendemos, ó Senhor, porque sentimos a Tua presença em nós e em nosso meio. Obrigado a Deus, porque a cada dia temos a nossa vida segura nas Tuas mãos. E o Senhor tem nos dado vitória completa. Nesta hora, ó Deus, de momento de intercessão, nós queremos, ó Pai, entregar nas Tuas mãos, porque é lugar seguro, a vida dos nossos queridos irmãos em Cristo que estão enfermos. Alguns hospitalizados, ó Deus. O Senhor, nesta hora, está certamente visitando a cada um. E nós pedimos, ó Pai, que segundo a Tua santa e bendita vontade, seja restaurada a saúde de todos eles. Nós lembramos, ó Deus, do Teu servo, pastor Elcio Lessa, que durante muitos anos dedicou a sua vida à liderança do Teu povo nesta igreja. E hoje, ó Deus, carece muito dos Teus cuidados, da Tua presença, do consolo do Teu Santo Espírito, que em momento algum esteve ausente e afastado da vida dele. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós oramos também, ó Deus, por aquela família que, orientada pela mãe, está, ó Deus, hoje sofrendo, com a saúde debilitada, por falta de uma compreensão, ó Deus, da orientação da Tua palavra, porque a única fonte de sustento para a nossa vida é a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Por certo, ó Deus, recebeu orientação e não entendeu. E por isso, ó Deus, infelizmente, uma vida pereceu. Nós te pedimos, ó Deus, que de igual forma também o Senhor esteja restabelecendo a saúde daquele jovem jogador que hoje sofre, ó Deus, com depressão e dependência química do alcoolismo. Que ele possa ter um encontro pessoal com Jesus e passar a ser dependente de Cristo e não do álcool, ó Deus. Restaura esta vida, ó Deus, como de tantos outros que também estão dependentes da bebida alcoólica. Nós agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor ainda está preservando do nosso irmão Francisco. Sabemos que o seu quadro é crítico, mas o Senhor pode todas as coisas. Assim como o Senhor, e aprove ao Senhor, conservar com vida física o teu servo, pastor Manuel Xavier, o Senhor pode também, ó Deus, tirar do estado de coma o teu servo, se aprouver a ti, ó Deus. A vida dele está nas Tuas mãos, ó Deus, e é nas Tuas mãos que nós queremos que fique. Nós também, ó Deus, queremos Te agradecer e suplicar-Te uma bênção pelos demais membros da nossa igreja que estão em retiro lá em Mendes. Continue com eles ali, ó Deus, e que possam retornar guardados pelo Senhor. Continue a abençoar a Tua igreja, ó Deus, e o ministério que realiza com múltiplas atividades. E assim, ó Deus, contribuindo para a edificação e também para a salvação de vidas. E queremos, por último, ó Deus, lembrar dos jovens da igreja que estarão e estão, ó Deus, prestando exames vestibulares. Sejam eles, ó Deus, abençoados pelo Senhor, e que tudo que estudar, ó Deus, possam lembrar e responder, a fim de poderem ingressar na universidade, seguindo então, ó Deus, a busca de uma carreira profissional. E que lá também, ó Deus, continue servindo ao Senhor, refletindo a luz de Jesus para os colegas, para os professores, que assumam, ó Deus, que são de Cristo, comprometidos com Ele
e com a sua palavra. Continue conosco, Deus, nesta manhã, falando ainda mais ao nosso coração. A nossa vida, ó Deus, está nas tuas mãos. Nós queremos que o Senhor esteja nos sustentando a cada dia, a cada instante. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. A experiência do povo de Israel, preparando-se para entrar na terra prometida, foi uma experiência bastante dura, mas que traz para nós esta experiência, sem dúvida alguma, algumas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a nossa conduta diante da nossa terra prometida, das promessas que Deus tem para a vida de cada um de nós, e como conquistá-la, conquistar esta terra, conquistar estas promessas e ser fiel a Deus. O texto que vamos ler então está no livro de Números, no capítulo 14, o texto que nos servirá de base para a nossa meditação. Números 14, até o verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Logo no início deste capítulo 14, na narrativa que temos da preparação, então, do povo para adentrar a terra prometida, 3 fatos
surgem diante de nós e que chamam em especial a minha atenção. O primeiro deles é que o povo ficou desesperado com as informações que receberam dos espias, e então durante toda uma noite eles choraram e passaram então a murmurar contra a liderança, contra os líderes do povo, Moisés e seu irmão Arão. Um outro fato que também me chama a atenção é que o povo diz então que preferia morrer no Egito do que ficar na situação em que estavam, antes de entrar na terra prometida. Disseram eles então, antes tivéssemos morrido no Egito. E me chama a atenção este fato, porque o povo havia ficado cerca de 400 anos como escravos, sofrendo, pisando, amassando com seus pés o barro para fazer tijolos, passando privações, debaixo do chicote de Faraó. E agora este mesmo povo dizia, antes tivéssemos morrido no Egito. Finalmente, o terceiro fato que chama a minha atenção na introdução deste texto é que o povo diz estar morrendo no deserto. Estamos morrendo neste deserto. O que não correspondia com a realidade. Será que o povo estava de fato morrendo no deserto? Deus providenciara o livramento daquele povo até que chegassem àquele lugar, onde estavam com toda a segurança. Será que depois de todos os livramentos que Deus realizara, Ele permitiria que o seu povo, o povo escolhido, morresse no deserto? Então fica aqui mais uma pergunta para a minha e a sua reflexão, além dessas indagações ou esses questionamentos do povo. Será que vale a pena atravessar o deserto? Nem sempre o deserto pode ser evitado na nossa vida. Às vezes nós precisamos atravessá-lo. E naquele momento histórico de Israel, o deserto era o lugar mais seguro para que o povo pudesse alcançar a terra prometida. Deus providenciara um lugar onde eles estavam refugiados, guardados dos povos inimigos. Deus providenciara com livramentos para que o povo pudesse chegar até onde chegou. Deus providenciara o maná, o pão do céu. Deus mandara codornizes para que o povo pudesse se alimentar. Tudo estava sendo providenciado por Deus para que o povo não perecesse. Mas havia um deserto que o povo então precisaria agora atravessar para chegar à terra que Deus prometera aos seus antepassados, uma terra que manava leite e mel. Essa terra estava do outro lado do deserto. Isso me faz lembrar então que para chegar muitas vezes à nossa terra prometida, nós precisamos enfrentar às vezes as intempéries, as agruras do deserto, os perigos, as feras, a escassez de água, que representam nas nossas vidas as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Mas eu não quero falar nesta manhã sobre deserto. Eu quero falar nesta manhã ainda, não é? Faltam alguns minutos para as 12 horas, sobre conquista. Porque sobre este tema o pastor Israel discorreu de maneira brilhante em duas oportunidades, recentemente em 2 cultos matutinos. Conquista depois do deserto. Deus reserva para nós, meus irmãos, uma terra abençoada, um lugar especial, mas que para alcançá-lo, ou para alcançá-la, esta terra, nós vamos precisar perseverar. O texto nos diz que o povo começou a olhar para trás,
pouco mais anteriormente, melhor dizendo, no capítulo 11, nós vamos perceber que quando as dificuldades começaram a surgir, antes do povo chegar ao lugar próximo à terra prometida, eles começaram a voltar os seus olhos para o Egito. E é muito perigoso quando nós olhamos, muitas vezes, para o nosso passado. Aquele passado que vivemos lá no Egito. Vivíamos como escravos do pecado, escravos de Satanás, fazendo a vontade do nosso adversário. E o povo então que estava ali, naquele momento de impasse, momento de insegurança, ele precisava tomar uma decisão, que era marchar e tomar posse daquela terra. Mas foi exatamente neste momento que o povo olha então para trás. Pouco antes do capítulo 14, nós vamos perceber lá no capítulo 11 que o povo começa a sentir saudades de algumas coisas que tinham lá no Egito. Por exemplo, eles disseram o seguinte: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. Será que era mesmo? Custava o preço da escravidão, da chibata, da opressão. Mas o povo disse que o peixe era de graça. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudades temos também dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Deus tem providenciado para nós o pão do céu, o maná, que representa para nós as bênçãos seletas de Deus, provisões de Deus para as nossas vidas, alimento espiritual, mas também o pão de cada dia, o conforto, o consolo, o amparo, a proteção, simbolizados aqui por uma provisão diária que Deus nos dá, nunca de mais, nem nunca de menos, pois assim era com o povo, Deus mandava a porção certa para cada dia. Mas o povo agora volta os seus olhos para o Egito e começa então a namorar as coisas que tinham lá no Egito. Saudades da carne, saudades das verduras, dos condimentos, esquecendo-se talvez naquele momento de dificuldades que durante 400 anos este povo sofreu debaixo do tacão de Faraó. E muitas vezes nós estamos olhando para o Egito, esquecendo-nos da libertação que Deus nos deu, esquecendo-nos da provisão diária que Deus nos dá, que é o pão do céu, que é o alimento para as nossas almas, que é o conforto, que é o consolo, que é a proteção. Deus havia prometido, feito promessas ao patriarca Abraão, de que aquela terra que o povo estaria para adentrar seria deles. Era uma questão de tempo. Era uma questão de perseverança, uma questão de paciência. Havia uma promessa do Senhor para que esta terra especial, que manava leite e mel, pudesse ser do povo de Israel. Nós servimos a um Deus de promessas, irmãos queridos, um Deus que nunca há de mentir. Este mesmo Deus que prometeu a Abraão de que daria por herança ao seu povo esta terra, um dia o chamou, com um chamamento muito especial, dizendo para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Capítulo 12 de Gênesis, verso 1. Mais adiante, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 13, os versos 14 e 15, Deus reafirma essa promessa, quando diz então para Abraão:
Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente ou para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Havia uma promessa de Deus, de que essa terra seria do seu povo. E Deus, quando promete, meus irmãos, é um Deus que cumpre. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Lá em Números 23, 19, nós temos essa afirmação numa tradução mais livre. É um Deus que cumpre e cumpre mesmo com aquilo que promete. Por isso o povo podia ter a certeza de que aquela terra prometida, que agora estava tão próxima, seria deles. Será que nós temos duvidado das promessas de Deus? Será que a terra prometida, que Deus tem separado para cada um de nós, tem caído no nosso esquecimento? Ou nós temos olhado lá para trás, para o Egito, e sentido saudades de algumas coisas que nos prendem a um passado que já foi pregado por Jesus na cruz. Saudades de tempos que não devem voltar mais na nossa vida. Mas ali estava aquele povo obstinado, um povo rebelde, um povo mal agradecido, desejando voltar para o tempo da escravidão. Meu irmão, se Deus já lhe deu a terra prometida, lute para conquistá-la. Após 11 dias de caminhada, depois de deixar o Horebe, o monte de Deus, Israel chega então a um acampamento, a um lugar chamado Cades Barneia, que era um oásis próximo ao norte do Sinai, perto do deserto de Parã. Ali estava o povo agora, acampado. E Moisés então determina que alguns espias possam ir até a terra para conhecer as suas características. Se você ler o capítulo 13 de Números, você vai perceber que esta é então a trajetória que resultou neste episódio que estamos então pensando nesta manhã. Dentro de 15 dias, no máximo, 2 semanas, esse povo poderia ter tomado posse desta terra prometida, mas por causa da sua desobediência, Deus fez com que esse tempo se transformasse em 40 anos. Deus nos diz que Cades Barneia não é a nossa terra prometida. Há muitos crentes que estão conformados porque estão ali temporariamente num oásis, sendo contemplados por Deus, sendo abençoados por Deus, mas estamos em peregrinação. Não devemos nos esquecer que o deserto não é a nossa morada, não é o nosso lugar. O deserto é um tempo que Deus permite na nossa vida para nos aprimorar, para testar a nossa fé e para nos impulsionar, para nos dar ânimo, para que possamos então conquistar a terra que Deus tem prometido para cada um de nós. Deus permite que nós passemos por esses períodos de deserto na nossa vida, para que nós aprendamos que a conquista da nossa terra prometida tem um preço a ser pago. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos tão perto de conquistarmos a nossa vitória e nós de repente jogamos tudo para o alto, não é verdade? Desistimos da nossa luta, entregamos os pontos numa linguagem mais popular, achamos que Deus desistiu do nosso projeto de vida, esquecemos-nos das suas promessas, que diz a palavra do Senhor, elas duram eternamente, duram para sempre. Deus não é homem para que possa mentir, mas é um Deus que promete e um Deus
que cumpre. Depois de espionar a terra por 40 dias, os espias trazem então um relatório para Moisés e para todo o povo. Um relatório até certo ponto animador. Disseram então eles: olha, essa terra é uma terra realmente maravilhosa. É uma terra que de fato mana leite e mel. Bem, mas existem alguns problemas. O povo que habita essa terra é um povo poderoso. E além do mais, as suas cidades são fortemente edificadas. E são esses homens verdadeiros gigantes. E nós não passamos de gafanhotos aos olhos deles e aos nossos olhos também. Este foi o relatório trazido por aqueles espias. Um relatório até certo ponto animador, mas desastroso no seu resultado final. Eles disseram o seguinte para o povo: olha, não adianta nós tentarmos entrar nessa terra, porque nós não vamos conseguir. Nós seremos destruídos. E eu fico me lembrando, irmãos, que às vezes nós recebemos uma notícia, uma palavra de alguém nesse sentido. Alguém que nos traz uma palavra que não cai bem no nosso coração. Alguém que nos diz assim: olha, não adianta tentar isso não, porque não vai dar certo. Nós às vezes nos sentimos desestimulados a tomar alguma providência na nossa vida, a tomarmos alguma decisão por alguma informação que ouvimos de alguém. São aqueles mensageiros do mal. E naquele momento, quando aqueles espias começam a passar esse relatório, o povo passa a ficar então enfurecido contra a sua própria liderança. Vamos constituir novos líderes. E o desejo deles era apedrejar a Moisés, a Arão e a todos os demais que estivessem com a ideia de entrar na terra prometida. Interessante que eles falam: olha, naquela terra existem homens que são verdadeiros gigantes. Eu acho que quando eles trouxeram esta palavra, quando eles disseram que aquelas cidades eram fortemente edificadas, quando eles disseram que aquele povo era um povo muito forte, o povo então ficou desanimado, desestimulado. Às vezes nós recebemos uma palavra que não cai bem no nosso coração, e eu dizia, porque essa palavra não é uma palavra de ânimo, não é uma palavra de coragem. Aquela hora era uma hora para que o povo estivesse unido, preparando-se para adentrar aquela terra que Deus prometera aos seus antepassados. Ao contrário, eles começam então a se articular para trocarem a sua liderança e para eliminarem aqueles que estivessem com desejo de entrar na terra prometida. Você já viveu alguma situação assim, semelhante? De alguém dizer para você: olha, não vai conquistar essa terra não, está difícil para você. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Deus então levanta Josué e Calebe, que nos dão uma grande lição de confiança. Eu acho interessante porque, apesar de serem ainda jovens, provavelmente com cerca de 40 anos, os dois, eles foram os únicos espias que, a despeito de todas as dificuldades, não duvidaram das promessas de Deus. Capítulo 13, verso 9 diz o seguinte: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Na visão de Josué e Calebe, eles poderiam devorar aquele povo como pão, como nós comemos um pão na hora do café, ou do lanche. Ou seja, ia ser tranquilo. Aos olhos dos outros espias, eles estavam vendo verdadeiros gigantes, cidades fortemente edificadas, um povo que não poderia ser vencido. Qual tem sido a sua visão da terra prometida? Qual tem sido a sua visão do cuidado de Deus para com a sua vida? Qual tem sido a minha atitude, a sua atitude diante dos desafios que nós enfrentamos? Será que nós ficamos com medo?
Ficamos com desconfiança, ficamos revoltados como o povo ficou, perdemos as esperanças de que Deus pode reverter uma situação, um quadro de crise. Mas se Deus já lhe deu a terra prometida, então não morra no deserto. O perdão que Deus concede nem sempre afasta de nós as consequências do nosso pecado. Aqueles que se rebelaram contra Deus ficaram no meio do caminho. E Jesus disse certa vez o seguinte: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A responsabilidade do crente é a mesma em todas as épocas. Indiferente se foi no tempo da lei, se é agora no tempo da graça. Porque a história da redenção é uma história só. As épocas e os palcos podem ser diferentes, mas os temas são sempre iguais. Lutas, oposições, gigantes, inimigos, dificuldades. A redenção leva homens e mulheres a exercerem escolhas e, infelizmente, nós às vezes fazemos escolhas equivocadas. Aquele era o momento de tomar uma decisão diante de Deus. Agarrar-se com a promessa que Deus havia dado ao seu povo, aos seus antepassados, e avançar para aquela terra prometida, na certeza de que Deus daria a vitória sobre os seus inimigos. Mas ao contrário, este povo obstinado, este povo rebelde, levantou-se contra a sua liderança, e o povo de Israel, então, fazendo essa escolha errada, recebeu de Deus, então, uma sanção, um preço que lhe custou muito caro por causa da sua rebeldia. Quando o povo se rebelou, Deus decretou a seguinte sentença: esta geração de 20 anos para cima não entrará na terra prometida. Neste deserto, diz o Senhor, cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Toda uma geração pereceria naquele deserto. Apenas os mais jovens, que ainda não haviam sido contaminados com aquela mentalidade derrotista e rebelde, teriam o privilégio agora de organizarem um novo povo, uma nova nação, um novo Israel. Mas ali estavam Josué e Calebe, que contavam com mais de 20 anos de idade naquele tempo. Esses estariam entrando na terra prometida porque foram fiéis ao Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, lá da sua epístola, ele relembra as palavras do salmista, confirmando então aquilo que fora dito pelo salmista no Salmo 95, no verso de 7 a 11. Quero convidá-lo então para acompanhar a leitura deste texto. Salmo 95, versos de 7 a 11. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, diz o Senhor, apesar de terem visto o que eu fiz. Deus realizou grandes milagres na travessia deste povo pelo deserto. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, e por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso.
Não morra no deserto, meu irmão, minha irmã, por causa, às vezes, da nossa rebeldia, por causa da nossa teimosia contra Deus. Deus tem traçado planos para a nossa vida, como traçou planos para o povo de Israel. Bastava tão somente obedecer ao Senhor, ouvir a voz de Deus, para que pudessem conquistar a terra que o Senhor já tinha preparado para eles. Morrer no deserto é abortar os planos de Deus para a nossa vida, é subestimar o seu poder, é chegar bem perto da terra prometida e não conquistá-la. Finalmente, Deus já lhe deu a terra prometida. Tome posse dela. É interessante observarmos que, na narrativa do livro de Números, que conta a história, saga do povo de Israel, saída do Egito e ao chegarem à terra prometida, esse mesmo espírito de murmuração vai continuar acompanhando este povo até o final, até que esta geração de israelitas pudesse chegar ao seu fim. Mas Deus tinha então dias melhores para uma nova geração. E este cumprimento da promessa de Deus é descrita mais adiante, então, quando Josué, no seu livro, faz a narrativa de como Deus os conduziu à terra prometida, como Deus os fez entrar nesta terra, como Deus lhes deu então a oportunidade para que eles pudessem tomar posse, cada um do seu quinhão, cada um da sua parte. E Josué então descreve, lá no capítulo 21 do seu livro, no verso 43, dizendo o seguinte: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara a seus pais, e possuíram e habitaram nela. Mais uma vez confirmando as promessas de Deus. E tudo isso mostra que então a nossa natureza humana, que é tão frágil, muitas das vezes nos leva a nós duvidarmos dessas promessas, de nós não depositarmos plenamente a nossa confiança em Deus, como se Deus pudesse falhar. É maravilhoso nós lermos as narrativas bíblicas, porque nós vemos então esse quadro, essa situação que o povo viveu lá no passado, e agora lemos lá na descrição de Josué, Deus confirmando tudo aquilo que prometeram aos seus antepassados. Como se Deus estivesse dizendo para mim e para você nesta tarde: olha, pode confiar, porque a minha promessa ela vai se cumprir na sua vida. Mais uma vez nós podemos tirar uma grande lição com o exemplo de Josué e Calebe. Agora 45 anos após espionarem ali a terra prometida, eles tomam posse e a promessa de Deus se cumpre. E o texto que nós encontramos de Josué, no capítulo 14, versos 6 a 14, nos traz então uma descrição de como se deu a posse dessa terra e a bênção que Deus confirmou na vida daqueles que foram fiéis e obedientes. Uma geração mais nova, mais tenra em idade, que agora, com um pouco mais de idade, uma idade um pouquinho mais avançada, tomava então posse da sua propriedade. Capítulo 14, ou melhor, perdão, Josué capítulo 14, também, versos de 6 em diante, diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém,
fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. E ele segue dizendo então: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam nas suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Era um homem de fé, esse Caleb. Ele disse: olha, eu vou conquistar o meu pedaço e vou botar para fora esses Enaquins, porque o Senhor prometeu e ele vai cumprir. 45 anos depois de espionar a terra, ali estava agora Caleb com seus 85 anos, com o mesmo vigor, com a mesma disposição, com a mesma fé inabalável no Senhor. Talvez para uns este tempo seja muito tempo, não sei quanto tempo você tem esperado para conquistar a sua terra prometida. 1 ano, 2, 10, 40, 50 anos, não sei. Para Caleb foram 45 anos de espera. Mas agora ele dizia para o seu grande velho amigo Josué: da mesma maneira que Deus me prometeu que me daria essa terra, Deus vai me fazer vencer os Enaquins. A sua confiança continuou firmada no Senhor. E meus irmãos, o segredo para a posse da nossa terra prometida há de ser a nossa perseverança, a nossa confiança nas promessas de Deus. A fé que Caleb tinha era exemplar. O verso 8 deste capítulo 14 de Josué diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. A quem você tem dado ouvidos? Quais vozes têm falado ao seu coração? Aquelas que têm te desanimado, têm te dito: olha, desista, pare, não vai dar certo, não adianta tentar, não perca o seu tempo. Ou você tem permanecido firme nas promessas que Deus tem dado para a sua vida, dizendo que há uma terra prometida para a qual você poderá conquistá-la se você permanecer perseverante. Talvez você já esteja na sua terra prometida, outros talvez ainda estejam lutando, mas seja numa ou noutra situação, o importante é que nós não desistamos da nossa jornada, da nossa caminhada, que nós possamos ir adiante, que nós possamos olhar para o Senhor, que é o autor, o consumador da nossa fé, que nós possamos ter esta certeza, esta confiança que Josué e Caleb tiveram, e que ao lado de Moisés então lutaram, e quando Moisés fechou os seus olhos, Deus disse para Josué então: olha, não te mandei eu ser forte e corajoso, não pasmes nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus e estarei com você por onde quer que você andar. E o mesmo Deus que fez as promessas a Moisés, confirmou-as a Josué. O mesmo Deus que fez as promessas a Caleb, ele as cumpriu, quando ele pôde então colocar os seus pés nas terras de Hebrom para conquistá-las. Onde está o seu Hebrom? Onde está a sua Canaã? Onde está a minha e a sua terra prometida? Deus tem para cada um de nós um lugar especial,
um lugar de bênçãos, um lugar de vitórias, um lugar de realizações, que independem da situação financeira, que independem do nosso sucesso profissional, eclesiástico, mas que dependem tão somente da nossa perseverança e da nossa confiança em Deus. Eu, porém, disse Calebe, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Que nesta tarde, este grande exemplo de fé, desses dois valentes do passado, possam nos servir de inspiração, para que possamos, com destemor, com confiança, com perseverança, conquistar a nossa terra prometida. Que para tanto assim, então, o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos dizer isso para o Senhor, cantando então este hino que nos diz: ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. A última estrofe diz assim: sempre em Ti confio, grande é Teu poder, Tu os inimigos podes bem vencer, salvo e bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo Teu amor. Inimigos sempre surgirão diante de nós, gigantes até, que nos intimidarão, que nos desanimarão a prosseguirmos a nossa caminhada. Mas o Senhor nos promete-nos nesta manhã, nesta tarde, estar conosco, se nós permanecermos firmes na nossa confiança nele. Que Deus então nos abençoe, que você e eu possamos então cantar: sempre em Ti confio, grande é Teu poder. Vamos então cantar a última estrofe.
Que Deus te conceda uma tarde de bênçãos e de paz. Logo mais às 19 horas estaremos de volta aqui para o culto da noite. Que Deus abençoe os nossos irmãos queridos que estarão viajando de volta agora, de retorno para a nossa cidade. E que logo mais tenhamos um grande culto de celebração e louvor ao nome do nosso Deus. Queira sentar-se.